Boa noite. Estamos novamente no canal Força Educação e eu gostaria muito de tratar de um tema que foi proposto por algumas pessoas muito próximas, muito queridas, que vêm se comunicando comigo pessoalmente ou por meio das redes sociais e sempre falando sobre a situação terrível que essa semana aconteceu no nosso país, no Brasil, né? Tratando-se acerca dos direitos dos animais, tratando especificamente de como são tratados os animais no nosso país. E como é triste ver seres tão queridos que estão conosco nas mais diversas situações serem maltratados, tratados com muita crueldade, com muita violência. Eu cito o caso do gato que foi terrivelmente assassinado. Cito também o caso do cachorro que foi envenenado e morto a pauladas. E demais casos que possivelmente você possa encontrar no seu dia a dia. Nesses casos, eu gostaria de salientar que a legislação brasileira tem um entendimento, segundo o Código Civil, que os animais eles são coisas. Segundo a Lei Nacional de Proteção do Meio Ambiente, de 1981, os animais são recursos naturais e, portanto, seres sencientes. Seres que pertencem aos seres humanos e pelos quais o ser humano deve velar. Mas eu quero ser mais específico ainda. Eu quero tratar basicamente do entendimento que hoje tem ganho as redes sociais e que também tem influenciado a mudança do entendimento sobre como devemos tratar os nossos pets, os nossos animais. Esse é o canal Força Educação e você está convidado a entrar nessa discussão. Primeiro de tudo, eu queria citar um escritor americano que publicou a sua tese de doutorado, uma dissertação sobre o dever de misericórdia e o pecado da crueldade contra os animais brutos. Eu estou falando de Humphrey Primat. Esse escritor americano, em plena Revolução Americana, ele faz o seu doutorado, um filósofo, e coloca os direitos dos animais, não dessa forma como direitos, como jurisprudência, como legislação, mas o dever de todo ser humano, e principalmente da própria filosofia, da ética filosófica, de cuidar do bem-estar dos animais. Isso provaria, sem sombra de dúvidas, e racionalmente, a superioridade dos seres humanos frente aos demais animais não humanos. Esse autor vai influenciar tremendamente a legislação brasileira e a legislação de grande parte do mundo, pois ele vai tratar dos seres animais, dos seres animais não humanos, como em algumas reportagens, como alguns artigos vão tratar, como seres que também sofrem, que também sentem dor, que também passam por situações de angústia, e sim, isso no século XVIII. E vai influenciar as legislações de proteção aos animais agora do século XX e século XXI. Um outro autor e ainda mais influente do que o primeiro é Jeremy Bentham, ou Jeremy Bentham, um inglês, jurista e também filósofo e ensaísta, que vai influenciar escritores como Peter Singer. Jeremy Bentham vai falar especificamente que nós precisamos começar a desenvolver o utilitarismo. O utilitarismo é uma corrente filosófica que defende que a felicidade está em afastar a dor. E essa felicidade só poderia ser alcançada mediante os seres humanos conseguirem compreender os demais seres humanos, pois a finalidade pessoal de alcançar a felicidade dependeria dos demais semelhantes próximos também a alcançarem. Pois bem, para que um ser humano consiga a felicidade, ele deveria estar em sintonia com o meio ambiente. Era isso que Bentham vai dizer, e que vai ser muito mais explorado na obra Libertação Animal, de Peter Singer. Peter Singer, o autor austríaco, vai chegar ao entendimento de que o animal ele não simplesmente sente dor e sofre. O animal ele não está em hierarquia inferior ao ser humano. Portanto, moralmente, o ser humano tem o dever de tratá-lo com respeito e dignidade. Sim, esse é o termo que é usado por Peter Singer.
Se os seres humanos não forem capazes de tratar com dignidade os animais, muito menos eles o serão de tratar com dignidade seus semelhantes. Então ele vai desenvolver a teoria da libertação animal, qual seja, os animais têm tanto direito à fauna quanto os seres humanos. Os animais têm tanto direito à vida quanto os seres humanos. E aí nós entramos precisamente na legislação brasileira. E falando em legislação brasileira, a gente tem que tratar da nossa Constituição. No artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, fala o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No parágrafo 1º, inciso 7, diz o seguinte: proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Ora, se os exemplos desta semana não tratam disso. Eles tratam especificamente da crueldade do ser humano, da sua incapacidade de ver os animais com respeito, com cuidado. Mas, infelizmente, a legislação brasileira, ela pouco é sensível à condição animal. Sim. Nós estamos ainda no mesmo pensamento, seguindo a mesma linha de raciocínio de Humphrey Primat, em que as pessoas pensam no bem-estar do animal. E o bem-estar do animal é o animal ser domesticado, ser cuidado, receber o tratamento de um banho, receber a alimentação, e não verdadeiramente se importar com o que esse animal necessita enquanto indivíduo, enquanto ser capaz de sentir dor, de ter aspirações pessoais. Diferente disso, nós vamos encontrar na legislação mais atual da Espanha, mas mesmo assim ainda apenas laivos, nada no sentido do que fora proposto por Peter Singer. Eu poderia até citar a Lei 9.605 de 1998, a qual trata das ações lesivas ao meio ambiente. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, exóticos, tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e aplicação de multa. O que significa isso? Significa que se um caso como este for levado ao juizado especial criminal, sim, isso é levado ao juizado especial criminal, vai ocorrer uma transação penal. A pessoa não é presa, infelizmente. Então, nos casos que nós assistimos a essa semana, para nossa tristeza, os agentes que perpetraram a violência mais cruel contra animais, que nós às vezes não reconhecemos a importância deles nas nossas vidas. E aí eu cito o caso do cachorro da família do ex-presidente George Bush dos Estados Unidos, o qual teve o direito de ficar próximo ao caixão no velório. Imagina se esse cachorro fosse agredido por um transeunte, qualquer que seja, qual não seria a pena, qual não seria o estardalhaço midiático que não aconteceria? Pois bem, nós precisamos rever as nossas posições. E é preciso que as leis brasileiras passem a reconhecer também o direito dos animais à vida e à dignidade. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, dá um joinha, comenta e se quiser, tiver alguma dúvida, pode passar para a gente que a gente faz um vídeo explicando. Muito obrigado, boa noite.